Esportiva. Olá, amigos do Câmara Esportiva, o nosso sempre carinhoso abraço. Mais uma vez, marcamos presença aqui na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, sendo recebido pela maior autoridade do esporte aqui de Guarulhos, que é o Ticiano, secretário de Esportes. Ticiano, obrigado pela deixa, né? Obrigado por abrir um espaço na sua preciosa agenda, carregadíssima, para a gente falar um pouquinho de esporte, início de temporada, né? E saber o que a Secretaria está programando para o futuro, talvez fazer até um balanço aí do seu período aqui na Secretaria. O senhor que é um grande político, um jovem, né? Um jovem político, também um jovem gestor. Obrigado, né? Obrigado por essa, Eu que agradeço. Mais essa oportunidade. Eu agradeço a visita, né? É sempre muito importante a imprensa, né? A presença da imprensa para mostrar a transparência e um pouco do nosso trabalho. Se não for vocês levando, né? Para a população, para os atletas, o que vem acontecendo, é difícil, porque a gente não tem um canal de TV aberto. Então, a única maneira que a gente tem de chegar na população para mostrar o que está sendo feito é através de vocês. Então, eu que agradeço a presença da Câmara Esportiva aqui, da TV Guarulhos novamente. O nosso gabinete está de portas abertas. Você já viu que mudou um pouco, né? Sim. Já andou aí nos bastidores. Nós vamos mostrar aí para o telespectador as mudanças, né? Que o secretário promoveu aqui. E assim, é para melhor, né? Não é uma coisa pessoal minha, não é algo que mudou para o Ticiano, é para a Secretaria de Esporte, é ter cara de secretaria, né? Ter respeito pelo cidadão guarulhense quando ele vem aqui, ele saber que está na Secretaria de Esporte, ter um sistema de atendimento, né? Aonde a pessoa chega, onde ela sai, por como que ela vai ser atendida, então a gente tem que ter um padrão, porque a gente só passa por aqui, né? Eu como secretário, eu já fiz parte de outras pastas já em outras gestões, mas estou aqui a convite do prefeito Lucas Sanches e eu espero poder, nesse curto tempo ou longo tempo que eu ficar aqui, fazer o melhor para a cidade de Guarulhos. Maravilha. Aliás, um abraço para o prefeito Lucas Sanches. Olha, a gente tem como regra que os cargos de comando das pastas da administração pública sempre tem um encaminhamento político. Mas que bom saber que aqui no esporte nós temos um gestor que lá atrás foi atleta, né? Foi atleta. Defendendo o município na modalidade de natação, foi meu atleta. E eu queria aproveitar a oportunidade, secretário, o senhor passar para o telespectador um pouquinho da sua, de forma resumida, óbvio, né? Mas um pouquinho da sua biografia, quem é o Ticiano, né? E toda a sua trajetória política até chegar aqui nesse compromisso de extrema importância que é a Secretaria de Esportes e Lazer aqui de Guarulhos. Eu vou resumir, né, porque o momento é do esporte, né, mas é bem bacana essa divulgação e essa informação, né, não saber que a gente não caiu aqui de paraquedas. Sou vereador, estou vereador licenciado para assumir a Secretaria de Esportes a pedido do prefeito, mas já fiz parte de outras pastas, como Secretaria de Trânsito, até o Detran com o governador, o ex-governador Márcio França, e a gente tem um pouco de experiência público, né? Mas eu venho do esporte. As minhas oportunidades veio através do esporte. Então, fui atleta no Clube João do Pulo, o Ulisses esteve na ocasião como professor, e eu tenho algumas imagens, quando muito jovem, ali aprendendo a nadar ainda, de provas que a gente fazia no João do Pulo. O Ulisses ali como árbitro de partida, né, Ulisses? Segurando ali o Aldilson, o jacaré, você no microfone, aos seus lugares, né? Então isso é bem bacana. E aí tive a oportunidade de ser atleta bolsista através da Secretaria de Esportes, em escolas particulares, como o Colégio Progresso na cidade. Ali abriu o horizonte, abriu as oportunidades. Fui atleta, mas não fui assim, atleta de nível olímpico, mas se tornamos... Trouxe resultados importantes. Se tornamos um bom cidadão, né? Então, Jogos Regionais, Campeonato Paulista, né? Teve uma competição na época que foi em Votuporanga, eu fui o único da minha turma que se classificou. Então, eu fui representar a prefeitura sozinho. Eu fui com uma Kombi para lá, cheguei lá, o meu técnico estava lá, o Nenê, e fui sozinho para Votuporanga, 8 horas de viagem. Então, assim, são coisas que ficam na nossa memória como atleta. Os tempos são outros, né? Infelizmente, muitas coisas, o ser humano usa daquilo para fazer, às vezes, coisas erradas, tem acertos também. E aí o sistema foi mudando, né? Antigamente a gente pagava as coisas da secretaria no cheque, né? Então, muitas vezes você era ressarcido de competições ali. Hoje em dia já não pode mais. Então, tudo é chamamento, tudo é licitação, tudo tem que ser previsto com antecedência. E essa burocracia é para que ninguém faça nada errado no setor público, né, no geral. E a gente está aqui tentando fazer o melhor para a cidade de Guarulhos.
fui o vereador em reeleição mais bem votado, fiz a maior economia da história da Câmara Municipal, mais de 40 milhões, ajudamos o JJM, o Estela Mares, JJM foi 5 milhões e meio. Se perguntar para a diretoria do JJM, nunca receberam tanto recurso público da gestão municipal como na minha gestão como presidente da Câmara. E conseguimos mandar um dinheirinho para o esporte. E aí 8 milhões para o Tomeuzão, mais de 4 milhões para o Fioravante. No fechamento de conta, esse dinheiro todo não foi usado para o esporte, final de gestão, e aí faltou dinheiro. E estamos aqui para tentar enfrentar os desafios do esporte como um todo na cidade de Guarulhos. Que bom, né? Que bom ouvir isso, o telespectador também, saber dos seus feitos aí, né? Um jovem político, continua vereador, né? Continua vereador. A gente faz o atendimento, né? A gente tem alguns núcleos de atendimento espalhados na cidade. A gente apenas somou mais uma atividade que é o esporte da cidade. A gente já tinha atuação no esporte, mas agora o esporte, a pasta do esporte está sobre a nossa gestão. Porém, a gente continua com os nossos núcleos de atendimento por toda a cidade, em vários bairros, né, espalhadamente. A gente teve apoio popular em várias regiões, mas a gente está nos 4 cantos da cidade. Somos sempre convidados pelo prefeito para fazer as entregas junto com ele, né? Coincidentemente, hoje, a gente fez a entrega da Policlínica Morros, e aí eu, como secretário, fui chamado ao palco, né? E, assim, para a gente é gratificante porque o esporte tem tudo a ver com saúde, né? Então, a saúde indo bem precisa do esporte ir bem também, né? Que a pessoa que pratica a atividade física deixa de usar a nossa UBS. Diminui o atendimento na saúde. Da saúde, é isso aí. Secretário, a Secretaria esse ano completa 44 anos, né? E eu lembro disso. Começamos como Secretaria de Educação, o esporte era um departamento na educação, e depois, em 82, o governo da época achou por bem criar uma secretaria, tamanho eram as responsabilidades com relação ao esporte. Portanto, 44 anos. Eu falo no programa, né? Mas olha, existia esporte antes? Sempre existiu, mas o esporte organizado, ele parte de 1970, final dos anos 60. Então, é uma longa história que nós temos com relação ao esporte aí. Duas situações importantes, uma é a Constituição, no seu artigo 217, que dá diretrizes para os municípios com relação às responsabilidades com o esporte, e também aquilo que a gente entende, né, que são as políticas públicas do esporte, né, que eu falo também no programa. Trata-se disso desde a época do Império, né, já o governo da época entendendo que o esporte teria que fazer parte das ações do governo. A Secretaria se encaixa perfeitamente nisso, né, secretário? Com certeza, né? O que você disse mesmo, desde a época do Império, né, o esporte sempre foi praticado pelas cidades, né? Sim. Mas eu entendo que enquanto tiver Ministério do Esporte, tem que ter Secretaria de Esportes, né? Então o Ministério do Esporte tem vários programas importantes, né? A níveis federais e estaduais, lei de incentivo e tudo, mas isso confunde muito a cabeça da população, né? Às vezes, não tem incentivo para o esporte. Tem sim, né? O Programa Federal do Esporte é o mesmo programa municipal. Sim. Então o empresário que quer apoiar o esporte da cidade pode procurar lá, né, na lei de incentivo, qualquer entidade da cidade, né? E aí tem várias entidades com projetos incentivados, aprovados no governo federal. Basta o nosso empresário aqui da cidade, do município, querer repassar aquele imposto que ele vai pagar para o governo, repassar para o esporte. E aí está ajudando a gente. A gente faz um chamamento aqui anual, né? A gente está ainda em fase de publicação, já tem algumas modalidades que já foram publicadas e tem outras que estão para vir, como o futebol americano, mas essas entidades são entidades parceiras, como o INPRO, né? A Crohit e outras aí, a Pagebasc e outras que ganharam os chamamentos para representar a cidade com a parceria com a Secretaria de Esportes. Para o telespectador, acho legal se o secretário puder nos fazer a gentileza dessa informação. Nessa história de 44 anos, existe uma estrutura funcional, né? Como é que está o organograma da Secretaria? O senhor tem quantos departamentos? Como é que está situada fisicamente essa estrutura? A gente tem 3 departamentos, né? Assim, eu estou aqui há um pouco mais de 8 meses, né? E a gente entende que tem que ter mudanças. Sim. Mas não é o momento ainda, né? Então a gente tem um departamento que cuida do futebol, um departamento de alto rendimento e um departamento de manutenção. Mas falta muita coisa ainda para ser o lugar ideal, né? O alto rendimento é o que é o maior da secretaria. Sim. Em termos de atividades
do alto rendimento, assim, de atletas, né? E tem o futebol. O futebol é o que cuida da nossa várzea. São muitos campos de futebol espalhados na cidade, que é aquele atleta de final de semana, né? Sim. É o jogador ali de final de semana que vai para a quadra, vai para o campo, e essa demanda é muito grande na cidade de Guarulhos. E aí a gente tenta entrosar todos os departamentos junto com a manutenção, que é um alambrado quebrado, é um vazamento no ginásio, e a gente tem feito esse levantamento para que a gente consiga plantar e colher no futuro. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu estive no ginásio, no GO, na aula de ginástica artística, e o maior problema lá eram os vazamentos. Então a gente tem as alunas treinando lá embaixo, mas cheio de balde. E aí tem coisa que você tem que pedir para o empresário, para o vizinho, né? E parceria com o Rotary, a gente conseguiu ali resolver alguns problemas que tá há meses ou anos incomodando. E também tem muita coisa que a gente já não usa mais no esporte, que antigamente, só que a gente tem aquele apelo emocional. Isso aqui foi muito importante há 20 anos atrás, mas a gente vai usar, Ulisses? Não. Mas a gente está ocupando um espaço que pode ter uma aula de ginástica aqui. Sim. Então a gente também está fazendo esse levantamento do que é desuso da Secretaria de Esportes para a gente mandar lá para o setor da prefeitura que tem o desfazimento dessas coisas, para a gente tentar trazer equipamentos novos e atividades novas. Acho até legal, secretário, para o telespectador que está nos acompanhando, dentro dessa estrutura funcional, o pessoal muitas vezes imagina, a Secretaria de Esportes é só esporte. Mas não, a ferramenta esporte, ela agindo em outras questões. Temos aí o esporte educacional, o esporte lazer, esporte saúde, esporte recreacional, enfim. É uma gama a vertente é muito grande aí de atendimento, né? O lazer, ele é momentâneo, né? Sim. Então, tem algumas atividades momentâneas, né? Em períodos específicos, pontuais, né? A própria corrida do batom, é uma corrida no ano. Sim. Né? Então, não é uma corrida que tem todo mês, toda a frequência. Então, assim, a gente torna aquilo um grande evento de lazer. Sim. Então, tem os atletas que participam, né, de alto rendimento até fazem questão de participar, porque ali é um momento de empoderar as mulheres, né? Das mulheres. E um alerta, né, a prevenção do câncer de mama. Sim. Então tem essa questão social, esse apelo social à corrida do batom, né? Sim. Não é simplesmente ali um atleta. E tem as pessoas que vão participar como lazer. Entendi. Como tem esse apelo da prevenção do câncer de mama, as pessoas querem participar, querem fazer a caminhada do batom. Legal. Então é uma corrida que tem aí 5.000 participantes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que já tem data. 5.000 participantes e, assim, muito procurada. A gente abre o sistema para inscrição, rapidamente encerra, e a nossa ideia é melhorar, ou seja, aumentar o número de inscritos. Isso aí talvez em 2 etapas, uma de corrida, e a gente está estudando aí com o setor do alto rendimento para ver se a gente consegue fazer as 2 provas no mesmo dia, uma às 7 da manhã, uma às 9. Então, essa ainda repete os anos anteriores, com um número de inscrição maior, mas para o futuro a gente pensa em dobrar essa capacidade aí para atender a demanda que tem represada. Legal. O secretário falou em capacidade, vamos tentar traduzir para o telespectador. Quando se fala em esporte e qualidade de vida, temos vários núcleos de atendimento à população, e o objetivo é melhorar a qualidade de vida da população, através da ferramenta incentivar a população a praticar atividade física, né? A gente incentiva o atleta do alto rendimento ao esporte mesmo, que é o de alto rendimento, né? É a exaustão mesmo ali, né? Então, são pessoas técnicas preparadas para criar o nosso atleta. Esse atleta, assim, a gente espera revelar, mas a gente não espera que vai ser o dono do Neymar, né, do Messi. Então aqui o nosso sistema da secretaria é ter o alto rendimento e depois ele vai para o clube parceiro, né? Ou um clube de fora contratar, ou até um clube do exterior contratar, mas a gente tenta revelar esse atleta aqui no alto rendimento. Ele tem capacidade técnica para melhorar. Assim foi a Rebeca, né? Ela inicia os primeiros passinhos dela foi aqui, depois ela foi para, se eu não me engano, Curitiba. E depois ela foi para o Flamengo. Flamengo que, então assim, a gente não tem capacidade financeira e nenhuma prefeitura tem para segurar. E também nem é papel da administração não é papel, pública, né? É incentivar o esporte. E tem a nossa prática esportiva, que é incentivar a melhor idade, né, os jovens, né, a sociedade comum a praticar esporte, seja na sua casa ou com a gente na Secretaria de Esportes. Para isso a gente tem também parcerias com entidades, parcerias
com a Secretaria de Educação. Alguns dos nossos núcleos ficam dentro da Secretaria de Educação. Eu costumo falar do professor Haroldo lá do basquete, um ótimo profissional dentro da Secretaria de Educação no Céu Continental. Perfeito. Então eu vou lá ver os treinos, eu fico abismado com a qualidade técnica do professor. Então, nós temos números aí, só para ilustrar, né, essa conversa tão gostosa e tão produtiva. Por exemplo, no chamado esporte de alto rendimento, que seria a elite, aqueles jovens que estão masculino e feminino, que estão envolvidos diretamente em competições. O secretário tem um número? A gente tem, né? A gente tem dois tipos de número. Um número geral da Secretaria de Esportes, que a gente está em torno de 4.200 atletas e a gente quer melhorar ainda mais. Atendimento esportivo. Esportivo. Mais de 4.000 pessoas atendidas na cidade. Fora os parceiros, né? Porque a gente ainda tem atividades parceiras que ainda não está no nosso núcleo aqui. A gente sabe que existe a modalidade, a gente empresta o próprio público, mas ainda não está no nosso número de atendimento. Então isso aí aumenta ainda mais. E tem os atletas de alto rendimento, que vão para os jogos abertos, jogos regionais, que dá quase 500 atletas aí diretamente ligados a nós. E nesse conteúdo do trabalho, aí acontece o que o secretário já falou ainda há pouco, que é o chamamento envolvendo clubes ou associações da cidade. Na prática, como é que funciona isso? É um edital? A gente monta um edital, né? Esse edital é bem aberto para entidades sem fins lucrativos que possam nos representar aí em determinadas modalidades. É claro que a gente tem alguns atletas revelados por nós que a gente acaba mandando para essas entidades. Então, por exemplo, a gente inaugurou há pouco tempo aí uma área de esportes radicais. E aí a gente começa ali e tal, tem algum atleta treinando, brincando ali, a gente vê que o menino tem potencial. Aí como a gente tem lá um parceiro que ganhou o chamamento do skate, a gente fala, você não quer ir lá? Aí a gente liga para o parceiro e fala, tem um atleta aqui, veja o potencial, né? E aí os nossos próprios professores, você sabe que a gente tem um núcleo de professores muito bom, capacitado na secretaria, que também estão de olho aí para mandar os atletas para o alto rendimento. E às vezes a gente empresta o nosso professor para a entidade. Que muitos aí têm parceria aí com o Guarulhense, com a UIMPRO. Quantas são as entidades que participaram do chamamento? Eu não tenho o número certo, né? Mas a gente tem mais de 15 entidades que participaram do chamamento, mas que hoje já estão para assinar o chamamento, né? Foi publicado agora, está na parte de recurso. A gente tem 6 ou 7 entidades, mas deve aumentar porque a gente deve abrir um novo chamamento para algumas outras modalidades. Porque tudo isso demanda recurso. Então, quando você consegue o recurso, você abre o chamamento. Entendi. Isso, o futebol americano, a gente deve abrir o chamamento em poucos dias. A modalidade de skate, que não teve ninguém que representatividade, a gente deve reabrir aí com mais alguns ajustes para que alguém possa, de fato, participar. Mas a gente tem handebol, futebol de salão, basquete, boxe, mais de 20 judô, modalidades, mais de 20 modalidades. Não é isso? Isso aí. Não, parabéns. Secretário, o senhor falou de mão de obra, né? A gente sabe do município da ordem de Guarulhos, mais de 1.500.000 habitantes, com uma extensão geográfica enorme. O corpo de funcionários, né, de colaboradores, tem que ser forte para fazer frente a tudo isso. A gente sabe que houve aí um período de demissão voluntária, que foi o PDV, e aí a Secretaria carece de mão de obra específica, que são os profissionais de educação física. Tem alguma agenda em relação a isso, em melhorar esse número? O que o secretário pode nos falar sobre isso? Pergunta muito importante, né? E assim, eu costumo falar, né? A gente tem que plantar para colher. Se a gente não colher, que quem venha consiga colher bons frutos na Secretaria de Esportes. Então, isso é uma das maiores necessidades nossa. A gente esteve aí um período com a piscina fechada por falta de salva-vidas. Né? É absurdo porque isso não foi previsto antes. E aí não é do ex-secretário, é de todos, né? Porque tem que repor isso, né? Porque, na verdade, o número de habitantes aumenta cada dia na cidade, então, teoricamente, o número de professores tem que aumentar. Se isso não é suficiente, a gente tem que falar, nesse momento não é suficiente, mas a gente tem que plantar para quando for possível, a gente conseguir aumentar. Então, eu tenho uma reunião com o secretário da Secretaria de Gestão, né, que é o Neto. O Neto é um cara bem dinâmico, rápido. Inclusive, a gente está aí com os primeiros jogos dos servidores também, em parceria com a Secretaria de Gestão. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Neto. E aí, terça-feira, se eu não me engano, a gente vai tratar disso, né? E tratar disso, assim, é o início de uma conversa. A gente fez o levantamento.
A gente tem déficit de professores, tem demanda represada. E aí é bacana falar também que a gente agora tudo vai ser via sistema da prefeitura, vai ser no site da prefeitura, sim, isso vai ser transparente. Hoje a gente tem que pegar os papelzinhos na secretaria e contabilizar o que está faltando, entendi, o que tem, quem tem, onde está, né? Isso vai ficar de forma digital para a prefeitura, para qualquer secretário que vinha após a minha gestão, ele ter acesso aos números. E esses números irem melhorando. Então, de cara assim, eu não consigo te passar, porque o meu setor técnico está levantando, mas a gente precisa lá de professor de natação, a gente precisa de professor de basquete, sim, de futebol, sim, professor de educação física, sim, no geral, sim, de salva-vidas, de controlador de acesso para os nossos próprios... Eu ia falar disso, a parte de zeladoria, secretário. Zeladoria, a gente tem poucos servidores... Para fazer, né, frente à conservação, manutenção dos próprios... O que nos ajuda é a SAR, mandar um abraço aqui para o secretário, sim, Giovanni da SAR, que vem apoiando o esporte, né? A gente sozinho não chega a lugar nenhum, sim, então a gente tem uma equipe de manutenção, mas é restrita. Depois da minha chegada aqui, a gente trouxe novos funcionários de outras pastas que estavam ociosos e quis vir para cá, para a Secretaria de Esportes. Então, o departamento, né, que é o nosso diretor Nilson, tem aumentado o departamento de manutenção. Isso é importante para o esporte, porque os nossos ginásios são velhos, as nossas quadras são velhas, os nossos próprios são velhos, né? Novo, a gente tem a pista de esportes radicais. Sim. O resto são equipamentos entregues com mais de 20 ou 30 anos aí, ou mais, né? Sim. 50 anos aí. Então, precisa de muita manutenção, sim, e a gente tem feito esse levantamento para falar de fato o que a gente precisa. Há pouco tempo atrás, a Sabesp devolveu alguns servidores do SAAI, do então SAAI, sim, da época. Tem alguns já que, pelo nosso trâmite político, querem vir trabalhar com a gente no esporte, e isso tem facilitado aí a nossa vida. Que bom. Nessa questão dos próprios, né, dos lugares que a Secretaria mantém o seu trabalho, executa o seu trabalho, são vários núcleos, né, entre ginásios, pista, piscina, campos de futebol, mas o que está sendo aguardado aí é o Tomeuzão, né, secretário? O senhor falou no início da nossa conversa, graças à sua ação exercendo a presidência da Câmara, fez lá uma economia tremenda, possibilitando o envio de uma verba para o Executivo, e o prefeito entendeu que isso podia ser usado na reforma do Tomeuzão. O início foi com a gente, né, Ulisses? A gente começou a conversar com os representantes do esporte, sim, na cidade, e naquelas reuniões foi o que poderia ser feito, sim, naquela época. Eu não falo nem que, assim, foi o Ticiano que fez, mas sim o grupo do esporte, sim, da cidade falou: Ticiano, se a gente não salvar o Tomeuzão, socorro, não adianta a gente falar de esporte, socorro, porque a gente está falando de esporte, mas literalmente correndo atrás do rabo, sim, sem áreas públicas. Como que a gente vai construir um ginásio se a gente não consegue manter o que tem, né? E aí veio essa ideia do Tomeuzão, faltou recurso, porque o recurso infelizmente, sim, foi usado para outras coisas, e o prefeito Lucas Sanches se comprometeu a fazer essa entrega do Tomeuzão. Então, sim, ele já conseguiu emenda PIX para dar andamento, ainda falta recurso, Ulisses, sim, mas a gente prevê aí que vai sair do papel. Será que teremos o Tomeuzão de volta para a população esportiva? Teremos, isso eu posso garantir que teremos o Tomeuzão. A gente ainda não sabe os prazos, porque como não tem o dinheiro em caixa, então é tudo, né? Mas o prefeito tem feito várias entregas, tem comprado a ideia da melhoria do esporte. O Tomeuzão, se você for lá hoje, e a gente pode até marcar para fazer algumas imagens lá dentro, melhorou muito desde a última visita nossa, né? Melhorou muito da última visita, mas falta muito ainda. Sim. E aí aquelas questões de ajuste de recursos. A Secretaria de Esportes não tem o recurso, então a gente fica dependendo do governo, da Secretaria de Governo, do nosso amigo Santiago, arrumar ali emenda PIX de deputado e tal, e aí fica o apelo aqui aos deputados, né? Sim. Quem puder ajudar o esporte da cidade, a gente está aqui para recebê-los. Né? Secretário, só para a gente ir terminando, né? A gente falou ainda há pouco de atividades voltadas para a população, visando qualidade de vida. São vários núcleos que nós temos em relação a isso. É legal a gente passar para a população que tudo isso aí é custo zero, né? Tudo aquilo que a Secretaria dispõe para a população, naquilo que lhe pertence, que são atividades físicas, seja na ordem educacional, lazer, esportiva e qualidade de vida, custo é zero. A população não paga nada. Custo zero, né? Uma gestão transparente. Nos próximos dias o prefeito deve fazer o anúncio de mais 4.600 vagas aí.
aberta em 25 modalidades. Maravilha. E dança, né? Então tem várias atividades de esporte e lazer para a sociedade, tudo de forma gratuita e de forma transparente, através do site da prefeitura. Então a gente tem conversado com o prefeito, a gente ainda está equalizando os nossos professores e os núcleos, né? Para a gente ter uma otimização de recursos e melhor condições de atendimento. E aí nos próximos dias o prefeito deve fazer o anúncio de fato aí dessas 4.600 vagas, que é o que a gente está prevendo aí de possibilidades para quem quer praticar o esporte, quem quer praticar atividade física na cidade de Guarulhos. O secretário falou também do esporte e lazer, acho legal a gente falar sobre isso, porque temos já estamos anunciando lá no programa, que é a Corrida e Caminhada do Batom, se não me engano, a 24ª edição. Esse evento mostra uma força tremenda das mulheres. Está tudo certo, secretário? Teremos a 24ª edição. Tudo certo, muita gente pensa que é uma atividade feita por alguém fora, não, é uma atividade da secretaria, né? Uma corrida da secretaria, é lei na cidade de Guarulhos e com muito orgulho, né? Que vem crescendo a cada ano. É difícil você ter a gestão porque falta vagas e o que falta vagas é o espaço para correr. Não adianta a gente abrir para 10 mil vagas se não tem lugar para correr com 10 mil pessoas. Então a gente pensa ainda no futuro em separar a corrida em horários diferentes da caminhada, né? E aí possibilitará ainda um maior número de vagas, que é o apelo que a gente tem. A reclamação que a gente tem, Ulisses, não é da desorganização, né? É da falta de inscrição, porque a gente inscreve... Mais vagas, né? Mais vagas. A gente inscreve 5 mil pessoas, a gente precisa de 10 mil. A gente inscreve 10 mil. Relâmpago, né? É relâmpago. Abre a inscrição, é bem rápido. A Câmara Esportiva foi convidado para participar aqui das inscrições, mas a gente está prevendo aí novas possibilidades. E a gente também tem conversa com o prefeito, a gente quer fazer a corrida do homem, né? Tem a da mulher, que é a corrida do batom, que tem ali aquele apelo do empoderamento da mulher, mas a gente também quer fazer a do Novembro Azul. Então a gente está estudando aí a possibilidade de fazer aí no mês de novembro uma corrida para prestigiar os homens e principalmente a questão, né, do câncer de próstata, né, que é também uma questão social que vem aumentando, então a gente tem que fazer esse alerta e é um momento ímpar aí da Secretaria de Esporte fazer essa contribuição. Secretário, para a gente ir fechando, né, aliás, sempre agradecido, né, por essa explanação toda, e quem ganha com isso é o nosso telespectador, é o munícipe, né, esse é o nosso papel, de deixá-los informados nas questões do esporte da cidade. A Secretaria não é a única empresa pública sim, né? Mas existem outras empresas que fazem gestão de esporte, clubes, associações. Com essa grandeza toda de responsabilidades, tem uma coisa que a gente está sempre olhando, que é a questão do orçamento. Não se faz nada se não tiver o dinheiro adequado para que se faça. Quando se pensa em políticas públicas do esporte, eu vi uma frase recentemente de uma grande autoridade em captação de recurso público, que é o professor Panzetti, e ele abre a explanação que eu tive a oportunidade de acompanhar, dizendo o seguinte: não existe política pública de esporte sem orçamento. Temos um anúncio aí de campanha, né, do prefeito, que o esporte chegaria a 1%, qual é o orçamento da Secretaria para a temporada 2026, a gente sabe que não vai fazer frente a toda essa enorme quantidade de responsabilidades e de ações da Secretaria. Tem alguma alternativa aí de um plano B, captação de recurso do setor privado? Como é que o secretário está olhando tudo isso, na questão orçamento? O prefeito, ele tem feito gestão de todas as pastas, né? E o ano passado ele contingenciou alguns recursos até para conseguir cumprir demandas, né? E o orçamento do ano passado, né, o prefeito Lucas Sanches, ele usa o orçamento do ano anterior. Sim, que não era dele. Que não era dele. Sim. Então, assim, foi um orçamento... Mas era dele, mas não foi elaborado então, um orçamento muito apertado, né? E aí, né, eles têm feito algumas mudanças para equalizar esses números, que é muito difícil. Então, o lençol é curto. Para você cobrir um, tem que descobrir outro. Não é um momento ainda de cobrir o esporte, porque vai descobrir a saúde, vai descobrir a educação, mas o prefeito tem plantado essa possibilidade de chegar a 1%. Né? A gente sabe que o orçamento do ano passado para esse, a gente tem 30% a mais, pois o ano passado foi contingenciado 30%. Isso. Então, assim, o orçamento é o mesmo, porém com 30% descontingenciado
para a nossa gestão agora. Então a gente espera conseguir, só que a gente conta com algumas parcerias. Então a gente tem recursos aí federais, estaduais, de emendas parlamentares de alguns deputados. A Secretaria está usando desse expediente? Tem usado desse expediente para iluminar um campo, para fazer a manutenção de outro. Agora há pouco tempo na região do Parque Flamengo a gente conseguiu um recurso que a gente vai fazer uma nova área de esporte no Parque Flamengo. Então era um recurso que a Secretaria já tinha pedido, a gente conseguiu resgatar, perdido, já conseguiu resgatar e mudar por falta de documentação de área pública, por falta de espaço para fazer aquilo. Então deve fazer ali uma pequena arena 3x3, uma pista de caminhada, e para a gente ter um novo núcleo de atividade esportiva na região do Cocaia. E tem outras demandas na cidade toda. Tem novos campos de futebol, sim, que é o projeto Gramadão, que o prefeito vem falando nas redes sociais, acho que vocês vêm acompanhando. Sim. E isso, no geral, aumenta a prática esportiva, sim, na cidade. A gente ainda não tem o recurso para fazer esses gramados. A gente já conseguiu juntar 2 ou 3 emendas aí parlamentares para fazer mais um. Sim. Então a gente entregou agora, há pouco tempo atrás, a Ponte Grande, fez uma reformulação, sim, toda do estádio da Ponte Grande. Falta ainda a pista de atletismo lá, que é um sonho a gente fazer aquela pista emborrachada, sim, mas a gente não tem. Tá. O recurso ali é em torno de 6 a 7, né, milhões. A gente ainda não tem esse recurso, porque esse é o recurso anual da Secretaria, em torno de 7 milhões. Mas a gente tem conversado com alguns parlamentares da possibilidade de vir recurso. O pouquinho que vem a gente está equalizando, e isso já dá um aumento significativo na gestão da pasta, né? Agora, os vereadores, a gente tem pedido ali emendas para eles, foi aprovado na minha gestão como presidente da Câmara, emendas parlamentares para os vereadores, então a gente pede nem que seja o mínimo. Então aquele vereador que não tem a bandeira de esporte, manda 10 mil, sim, 10 mil, que já vai ajudar na corrida, né? Então a gente tem feito esse apelo aos parlamentares da cidade, legal, e eu acho que a gente tem tudo para fazer um ano muito melhor do que o ano passado, com novas participações, da nossa melhor idade participando em competições oficiais, sim, que nunca participaram vão participar, sim, ou que sempre tentaram participar e não conseguiram vão participar. Sim. Então a gente tem otimizado esses números para conseguir fazer participação, as modalidades aí pertinentes para mostrar resultados da Secretaria de Esportes. Bacana. Bom, gente, tá aí, né? Essa conversa extremamente produtiva com o secretário Tiziano, secretário de Esporte e Lazer aqui de Guarulhos, uma prestação de contas, já adiantando aí o que a temporada 2026 reserva, né, de ações aí do secretário com toda a sua equipe. E, secretário, o senhor quer falar um pouquinho sobre esses jogos dos servidores? A gente achei maravilhoso isso. Eu estou com os papéis na mesa aqui, é bacana vocês estarem visitando a gente. Sim. E a gente estava aí no site do servidor. Dá para pegar a imagem? Tem lá em colorida, esse está impresso na minha mesa. A gente está fazendo uma pesquisa para saber quais as modalidades que o servidor quer participar. A gente tem 25 mil funcionários públicos na cidade de Guarulhos. Sim. Então a gente abriu aí o primeiro Jogos dos Servidores em parceria com a Secretaria de Gestão, na pessoa do nosso secretário Neto. E assim, é algo inédito. Assim. A gente já teve algumas competições, né, mas a gente quer fazer algo maior. Sim. Porque quem carrega o piano da prefeitura são servidores, né, em todas as pastas. E isso é secretaria versus secretaria, mais ou menos isso? Isso, secretaria versus secretarias. Sim. A gente pensa... Mas mais nada, uma confraternização enorme, né? E a gente pensa fazer a entrega dessas premiações dos campeões no dia do servidor, que a gente faz um evento grande, sim, na cidade, e fazer ali a entrega da premiação, bacana, com patrocinadores, com apoio. A gente está fazendo isso de forma oficial, então foi aberto aí no Diário Oficial. Legal. Tem uma equipe técnica que foi nomeada para a organização, tanto da nossa secretaria, né? A gente tem aí também algumas ideias aí no alto rendimento. Então a gente tem programa de alto rendimento. A gente está pensando aí qual a maior dificuldade do nosso atleta do alto rendimento? É chegar para treinar naquele lugar. Sim. Então a gente está tentando parceria aí com a Guarupás, devo ter alguma reunião... Facilitar essa locomoção do atleta. Nos próximos dias, não sei se isso vai prosperar, sim, porque não depende só da gente, sim, né? Então a gente tem várias demandas que depois eu vou passar a polícia, quando ele quiser falar. Legal, vamos falar. Aí sim, a gente já fez o chamamento do atletismo, do badminton, nunca teve chamamento, sim, do badminton, a gente vai ter, do karatê, da natação, do skate que a gente deve voltar, algumas que já saíram vencedores, né? No atletismo, o Apagé Basque, no basquete,
badminton, futsal, handebol, eu estou falando assim, Sim. ginástica acrobática, mas que depois eu vou te passar. São modalidades para o certinho. telespectador que está nos acompanhando, que estão sendo contempladas pelo chamamento e ficam vinculadas, então, a esses clubes que formam a partir de então, né, parceria com a Secretaria. Para nos representar. E aí a gente vai abrir, lá como eu falei, 4.600 vagas em torno, é o estudo que a gente tem, Sim. nos nossos 25 polos. Isso é bacana o telespectador acompanhar, Sim. porque deve ter alguma unidade perto da sua casa. Sim. Então, às vezes você, eu queria fazer futebol, não tenho futebol, mas de repente tem uma ginástica Tem uma outra ali, opção, né? perto da minha casa que eu vou conseguir ter acesso. E aí tem as entidades parceiras também, que a gente deve em breve incluir no nosso sistema para que a gente abra a oportunidade aí para todos. E parcerias como o Flamengo mesmo e outros núcleos aí que a gente deve estar avançando. Você vê que a gente foi, esse ano na Copinha foi bem longe, Sim. 25 pênaltis batidos, né? Acompanhamos. Quase entrou pro Guinness, então a gente espera aí o ano que vem fazer ainda melhor. Agora começa a Bezinha, a gente tem apoiado o Flamengo, eu tenho reunião com o nosso presidente do Flamengo aí nos próximos dias, o AD Guarulhos também vai participar. Conseguimos a liberação lá do Cícero Miranda, mas são parcerias. Para quem não sabe, a arquibancada do Cícero Miranda começou quando eu tinha gestão da Secretaria de Serviços Públicos lá, pedido do Guarulhense na época. Sim. Aumentamos o número de vagas da arquibancada e agora foi liberado aí para jogos da federação. Então, sim, o esporte tem muito a ganhar aí nos próximos anos. Nós vamos dar uma volta aí com o cinegrafista mostrando, né, essa transformação que o senhor deu aqui, a cara nova da Secretaria, uma forma também diferente de gestão, ou seja, abrindo, né, para que todo mundo se integre, né? Acho que o objetivo foi a integração dos servidores. O espaço está maravilhoso, parabéns. A gente precisa ter esse olhar pela Secretaria, né? Porque, como eu falei, de fato é o servidor que carrega o piano. Sim. E às vezes a gente acaba nem conhecendo o servidor que faz aquela atividade. Sim. Então, dessa maneira fica bem mais transparente, sim, fica acessível o secretário, né? O secretário ficava na última porta da Secretaria. Hoje ele fica na entrada da Secretaria. Então, sim, o servidor, quando chega, já encontra, sim, o secretário ali, o gabinete do secretário, ou para puxar a orelha, né? Ou para reclamar ou até para elogiar. E aí a gente sabe que é difícil, mudança não é fácil para todos. Na nossa casa, quando a gente muda alguma coisa, sim, é difícil a adaptação, sim, mas eu acho que isso é para tornar a Secretaria mais acessível, tanto da imprensa como de quem vem nos visitar. Secretário, a gente nós vamos nos despedindo, né, dessa visita maravilhosa. Eu gosto de conversar com o Luciano porque a gente percebe que ele fala com emoção, ele fala com comprometimento, a gente sabe do compromisso que ele tem com a cidade e tem demonstrado isso como político, né, e agora como secretário, mudando, mexendo, buscando novas ações aí, deixando o esporte em boas condições. Se tivesse recurso, né, qualquer um fazia, né? Pois é. Fazia. Difícil é fazer gestão sem recurso. Muitas vezes a gente tem que literalmente subir no telhado para fazer gestão, porque assim, a gente não tem uma estrutura física que vai atender as demandas necessárias hoje da cidade. Sim. Então, muitas vezes, se a gente não dobrar a manga aí e ir para a rua, isso fica difícil. Secretário, eu falo aqui em nome da mídia esportiva, mas tenho certeza que estou falando em nome dos esportistas, né? De parabenizar por tudo isso, sabe, secretário? O senhor tem mostrado, num pouco tempo de ação, que tudo é possível quando se tem vontade tem muito para fazer, e coragem, né? Eu sei, a gente sabe que tem muita coisa a gente precisa de vocês, precisa da imprensa, precisa dos apoiadores, dos parceiros, né? Vem muita ideia nas redes sociais, eu sou bem ativo nas redes sociais, e vem muita ideia. A gente deve fazer aí nos próximos dias um campeonato de patins, nunca teve na cidade, então a gente deve fazer. Estamos chamando a federação de skate também para tentar... Temos um espaço novo, né? Maravilhoso. A gente quer trazer uma etapa do Campeonato Paulista. Tá ocorrendo aqui em São Paulo o Campeonato Mundial de Skate no Vila Lobos, e a gente quer trazer uma etapa do Paulista aqui para a cidade, porque a nossa pista comporta isso. A gente também trouxe aí o arco e flecha, né? Tivemos uma etapa do Paulista e do Brasileiro, mas a gente deve ter mais 7 etapas aqui na cidade de Guarulhos. Mais de 250 atletas do arco e flecha aqui na cidade de Guarulhos. E a gente tem um lugar de treinamento escondidinho ali no Feiravante, que a gente está tentando aí conversar com a nossa equipe de manutenção para fazer de forma oficial uma raia de treino do arco e flecha. Então a gente deve ter a modalidade aí em pouco tempo na cidade de Guarulhos. Falando tanta coisa, secretário, acabei deixando passar. O secretário está trazendo inovação também com relação à prestação de contas ou até melhorar a questão de aproximar, né, a secretaria do munícipe.
O senhor quer falar alguma coisa sobre isso? Existe um mecanismo novo aí, né? A gente está com de ação da Secretaria. Um mecanismo novo, né? Já, como a gente iniciou, as inscrições das modalidades que a gente tem será feita de forma online no site oficial da Prefeitura de Guarulhos. Né? Mas o que isso vai trazer para a gente? Né? Vai trazer uma organização da Secretaria, Sim. porque hoje as inscrições são feitas num papelzinho, nosso Sim. professor de forma heróica. De forma bem amadora. Mas de forma heróica, Sim. né? Porque preenche ali, traz Sim. aqui e a gente vai fazendo uma planilha disso, né? Legal. O que vai acontecer aqui? Os próximos secretários, as próximas gestões, vai dar um enter aqui e vai saber quantos atletas atende, Sim. em que lugar que atende, se faltou, né? Hoje, se uma criança faltar em uma das nossas modalidades, a gente vai ter que ir lá no próprio, conversar com o professor, pegar a lista de presentes. Aqui no Enter na secretaria a gente vai ter Maravilha. O controle de tudo. E saber a demanda represada, Sim. que é importante para... Como que eu vou te pedir recurso? Como que eu vou te pedir ajuda, Ulisses, se eu não sei o que eu preciso? Sim. Né? E o que a gente precisa só de forma oral. Então, é uma forma de documentar e organizar. Sim, é bom para o município e é bom para quem está fazendo gestão. A fila de espera é transparente, Sim. o município vai saber Exatamente. Da fila de espera, né? A gente vai saber as demandas represadas. Tem gente que não quer saber. Dos dois lados, até para não atender, a gente não quer saber, né? Mas isso não pode acontecer no século que nós estamos 21, hoje. Né, a gente tem que ir para cima, tem que resolver. Então, quem quer que passe por aqui tem que fazer melhor que o Tiziano. Então, eu quero fazer melhor, você vai ser o próximo secretário, você vai fazer melhor e assim vai. Então, vai ter os números aí de forma transparente, né? E aí fica o convite também para vocês Sim. visitarem o site da Prefeitura e mostrar ali a página inicial. Vou pedir para a produção colocar pronta. Aí no crédito, Tassinho, põe aí o site da Prefeitura. É uma parceria com a antiga DIT da Prefeitura, que é a nossa A Secretaria tem um site específico? Não, o nosso site é no site da Prefeitura mesmo. Aí tem o espaço do esporte lá. Então, aí embaixo aí, o Tassinho já está providenciando aí o site da Prefeitura. Legal, nós vamos te passar passo a passo também. Legal. O prefeito fará um anúncio aí em breve. Sim. A gente só está equalizando os números para que não fique de forma errada aí nas redes sociais. Maravilha, estaremos dando visibilidade. Secretário, obrigado mais uma vez pelo carinho, viu? Obrigado pela visita. O esporte agradece tudo isso. Tassinho está aqui na câmera, o Juliano está acompanhando aqui. A nossa equipe aqui. Sempre recebem muito bem o esporte. Legal poder estar com o senhor aqui, dando visibilidade a todas essas ações, até uma prestação de contas para o munícipe. Né? E a gente espera que tenhamos um ano esportivo maravilhoso sobre a sua gestão, sobre aí as responsabilidades de todos aqueles que praticam o esporte, né? Defendendo a cidade, ou mesmo aqueles que vêm procurar o esporte como saúde, qualidade de vida, enfim. Falar para você que a gente deve entregar o Palácio de Lutas, agora está pronto. Sim, já mostramos na TV, maravilhoso. Ajustes finais. Sim. Nos lá próximos dias, no João do Pulo. E a gente, no Fioravante, a gente está providenciando lá aquele pequeno ginásio que era almoxerifado, Sim. será um ginásio de tênis de mesa, né? Voltar ao que era antes. O que era. Então, acho que também aí a gente ainda está ali fazendo piso, fazendo algumas mudanças, mas em breve aí também a gente tem novidade para entregar para a cidade. Parabéns, secretário que está atuando muito, né? Nas questões de esporte. Cristiano, mais uma vez, obrigado para você que nos acompanharam. Né? Não sai daí que a gente vai dar um passeio aqui na Secretaria, mostrando imagens aí desse novo visual, desse novo layout da Secretaria, como disse o secretário, criando uma situação dinâmica aí entre os comandantes e todos os colaboradores e servidores. Cristiano, obrigado, um forte abraço. Obrigado, viu? Eu agradeço a Câmara Esportiva, obrigado. Fiquem com a gente, nós voltamos já já. Esportiva.